Eu cumprimento os irmãos com a doce e santa paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você, queridos. Você já foi corrigido por Deus alguma vez? Você já foi repreendido por Deus alguma vez? Eu já fui repreendido por Deus. Eu já. A princípio, amado, machuca a gente. A princípio, a gente não quer concordar. Mas depois da correção que a gente aceita, vem um refrigério para a nossa vida espiritual. Por isso que o escritor aos Hebreus, queridos, ele deixou uma palavra para nós meditar quando passarmos por esse tipo de problema. Se você abrir a sua Bíblia, aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, olha o que a palavra diz para nós, queridos, o que eu acabei de afirmar. E, na verdade, a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, nós excelente por ela, pacífico de justiça, nos excelente por ela. Então, querido, não é fácil, gente. Eu já levei repreensão. É difícil. A gente vê que os homens do passado, os próprios reis do passado, não aceitaram uma repreensão de Deus e pagaram preço altíssimo, até com a sua própria vida, meus queridos. Lembra do rei Zedequias, se não me falha a memória? Jeremias foi um dos profetas que mais corrigiu reis na história de Israel. Ele foi um homem usado por Deus, que ele chegava na presença dos reis e repreendia na direção de Deus. Você está fazendo assim, assim e desse jeito, e Deus não está se agradando com você. Se você não mudar de costume, você vai pagar um preço alto. Muitos não creram. E esse profeta, amados, pagou um preço altíssimo por ser um grande professor para ensinar os homens que não aceitavam os seus ensinos. Eu me lembro de uma passagem quando Israel foi entregado na mão de Nabucodonosor. O próprio Nabucodonosor percebeu que era Deus que usava o profeta Jeremias. Quando Nabuzaradão, querido, ele veio para Jerusalém para arrombar tudo e levar o povo para a escravidão, ele trouxe uma carta na manga, uma carta. Olha, Nabuzaradão, você chega lá e fala para o profeta Jeremias, se ele quiser vir conosco, pode vir, mas ele vai ser bem tratado aqui. Se ele não quiser, ele pode ficar lá, que vai ser bem cuidado também. Sabe o que dá para a gente aprender com isso, meus queridos? Sabe o que dá para a gente aprender com isso? Aquele que faz aquilo que Deus manda, ele tem uma grande recompensa de Deus. Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. Nabuzaradão trouxe uma carta na manga, viu? Deixa o livre-arbítrio para Jeremias. Se ele quiser vir, ele vem. Se ele não quiser, ele fica lá, mas vai ser bem cuidado. Dá para a gente aprender com isso, irmão, que vale a pena, sim, ensinar o caminho reto do Senhor. Não é mesmo?
Deus, certa vez, num momento difícil da vida de Jeremias, no próprio Jeremias 33:3, ele em oração, num momento difícil da vida dele, o Senhor fala para ele: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Jeremias, querido, tinha medo de ir para a escravidão também. Mas essa coisa grande e firme que não sabe, que Jeremias não sabia, ele achava que ele ia, como se diz, no pacote para a escravidão. Não. Eu já disse aqui, Nabuzaradão trouxe uma carta na manga. Talvez seja essa coisa grande e firme que nós não sabemos. Deus tem um grande livramento para você, meus queridos. Se você aceitar o que Deus falou com você, Deus tem um grande livramento para você. Eu fui corrigido, foi duro, amado, foi amarga. Mas depois eu comecei a refletir, acatei a correção e foi bênção de Deus. Muitos homens, querido, do passado foram repreendidos duramente por Jesus, hein? Você lembra? Louvado seja Deus! Quando Jesus estava explicando para o seu discípulo que ele ia ser morto, ia ser entregue aos soldados, o povo que não cria em Jesus, ele ia ser morto, crucificado, ia ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16:22. Pedro, como era o sempre que tomava a frente, vocês sabem que Pedro era o homem que sempre tomava a frente. Quando Jesus falou que ia ser morto, entregue, mas ia ressuscitar no terceiro dia, Pedro, olha o que Pedro falou. E Pedro, tomando em parte, quer dizer, a palavra, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem misericórdia, que não há de acontecer, que nenhum acontecerá isso. Pedro, queridos, ele não entendia o que Deus estava falando. Pedro, ele compreendia que tinha que defender na espada, que tinha que defender no braço. Ele não estava entendendo o que Deus estava falando. Quando nós entendemos, amados, que Deus está falando conosco, nós acata a correção de Deus. Quando Pedro solta essas palavras, amados, eu vou relatar aqui para vocês. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Jesus não falou assim, calmamente com Pedro. Jesus não falou: não, irmão Pedro, tem que acontecer, irmão Pedro. Eu vim para isso, irmão Pedro. Vocês são meus discípulos, vocês vão ficar por aqui e vocês vão levar a palavra, meu querido irmão Pedro. Não, Jesus não falou assim. Jesus deu uma chibatada em Pedro. Parece que eu vejo Pedro, irmão, com vergonha dos outros discípulos, com o rosto baixado no chão. Eu falei: meu Deus, o que eu fui fazer? E eu imagino Pedro dessa forma. Você pode imaginar também. Olha o que Jesus falou. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Pedro ainda não estava compreendendo, amados, o que Jesus estava dizendo. Se não cumpre essa palavra que Jesus falou, meus amados, nós não estava aqui hoje falando desse grande amor de Jesus. O ministério acabava ali, os projetos de Deus ia tudo água abaixo. Mas aquilo que Deus prometeu nunca falha
nunca falhou e jamais falhará. O dia da nossa vitória vai chegar, queridos. Um dia nós estaremos lá na glória junto com Jesus. Mas sabe, para mim encerrar essa palavra que eu quero dizer, se Pedro tivesse ficado bravo com Jesus, eu estou seguindo esse Jesus aí, toda a vida, arriscando até a minha vida por causa desse Jesus, agora vem me chamar de Satanás, de demônio, eu não quero mais, eu vou embora, eu vou largar esse Jesus. O que aconteceria a Pedro se ele tivesse largado de Jesus? Você pode falar para mim, querido? Pode? Tinha acontecido o mesmo que aconteceu com Judas Iscariote, que largou Jesus, vendeu Jesus por uma pequena soma de dinheiro. Porque a Bíblia mesmo fala que ninguém consegue comprar a salvação, os recursos esgota antes. Mas Pedro não. Você acha que Pedro ficou contente com essa repreensão de Jesus? Com muita vergonha diante dos outros discípulos? Ele não ficou contente não, amados. Mas eu imagino quando Pedro abaixa a cabeça ali e fala: oh, meu Deus, o que eu fui fazer, Senhor? O que eu fui fazer, Senhor? O que eu fui fazer? Mas veio Ramanga Suana, a compreensão pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro não largou Jesus. Claro que lá mais para frente, no finalzinho, ele negou Jesus. Mas ele correu, chorou amargamente e recebeu o grande perdão. E ele foi a coluna principal da igreja primitiva na época do Senhor Jesus. Irmão, vamos aceitar a correção de Deus, querido? Vamos. É bom, é gostoso? Não é, irmão, eu sei que não é. Mas aquele que obedece, amados, aquele que aceita essa correção, com certeza, alcança de Deus a grande misericórdia. Deus abençoe. Fica todos com Deus. Se você assistir até o fim, deixa um comentário. Ative o sininho com o pastor Pedro. Eu tenho vários conteúdos de Deus nessa plataforma. Pai do Senhor.